Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá pessoal, maravilha estar aqui com todos vocês. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para quem nos escuta. É realmente difícil de falar. Ela até comentou ali no YouTube, né? Que é um pouco difícil a gente falar estando à noite, né? Dar um bom dia ou uma boa tarde. Mas como nem todos vão nos escutar à noite, eu desejo então um ótimo dia para quem estiver nos escutando durante o dia, uma ótima tarde, uma ótima madrugada e uma ótima noite. Tá ok? É um grande prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui eu e o Júnior, né? Como vocês já sabem, eu sou a Janete. Claro, junto com a companhia da espiritualidade superior, porque sem eles esse programa com certeza não existiria, esse encontro da gente não existiria. Eu estou falando bem próximo hoje do norte para ver se vocês conseguem me escutar. Eu realmente não consigo falar mais baixo, é o meu problema interno. Mais baixo tu fala muito bem. Mais alto. Eu tento, mas na hora eu não sei o que acontece, eu não consigo, entendeu? Parece que não sai. Mas então eu tô gravando aqui bem pertinho, espero que todos estejam me escutando. Bom, gente, voltando aqui ao Evangelho. Agradeço vocês os comentários que vocês nos deixam com tanto carinho, com tanto amor. Nossa, que energia boa, que coisa maravilhosa. Muito obrigada de coração. Todos vocês que pensam na minha mãe com tanto carinho, mesmo sem conhecer, mas estão com a gente vivendo esse momento. Então, agradeço de coração toda essa corrente que se forma. E pode ter certeza que é com isso que ela está alimentando todo o tempo que ela está aqui com a gente. Tá bom? Então a gente agradece muito. Bom, gente, o Evangelho, como vocês já sabem, mas eu sou obrigada a repetir porque tem pessoas que são novas aqui no canal, né? Que estão nos escutando pela primeira vez. Então o Evangelho, ele é feito uma vez na semana. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é que haja essa união, essa harmonia dentro dos lares de vocês e essa união com o plano espiritual. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, um copo com água ou uma garrafa d'água para que ela possa ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final, então, do nosso Evangelho. Tá ok? Então, vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos esquecer neste momento de todos os nossos problemas, os problemas do dia, os problemas da semana, tudo aquilo que nos incomodou. Vamos deixar agora de lado, vamos relaxar, vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e entrar agora em sintonia com Deus, com a espiritualidade superior. Vamos pedir então que eles nos envolvam na sua luz e fluidos e que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus. E que as palavras que hoje for lida ou que for comentada pelo Júnior sejam verdadeiramente seguidas por todos nós. Vamos então à nossa prece. Hoje então a prece Ave Maria, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade,
É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu leio o Pro Cláudio Damascena Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica um pouco mais fácil então a nossa leitura. Mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que é mais antigo, não tem problema. Estou lendo o capítulo 13, item 15. Um espírito protetor. Lyon, 1861. Meus caros amigos, a cada dia ouço quando dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo muitos não perdoarem seus semelhantes. Além de não perdoarem nada, ainda se colocam como juízes severos. Certamente não gostariam de ser tratados da mesma maneira. O perdão também não é caridade? Aqueles que puderem fazer somente a caridade através do perdão, façam pelo menos essa, mas façam em grande quantidade. Em relação à caridade material, vou-lhes contar uma história do outro mundo. 2 homens acabaram de morrer e Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, suas boas ações serão colocadas em sacos separados, para que sejam pesados após a sua morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos de suas vidas, Deus mandou trazer os 2 sacos. Um estava pesado, grande, bem cheio, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era tão pequeno e fino que dava para ver através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o seu vaso. Eis o meu, disse o primeiro. Posso reconhecê-lo. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre e não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou pesado, tanto que levou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: você deu muito, é verdade, mas deu por ostentação e para ver seu nome figurar em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, você não se privou de nada. Vai para a esquerda e fique satisfeito pelo fato de suas esmolas ainda lhe servirem para alguma coisa. Depois disse ao pobre: você deu pouco, meu amigo, mas cada uma das suas moedas que estão na balança lhe representou uma privação. Se não deu esmola, fez a caridade, e o que é melhor, fez naturalmente, sem pensar que um dia ela seria levada em conta. Foi tolerante e não julgou os seus semelhantes. Pelo contrário, encontrou desculpa para todas as más ações que eles cometeram.
passa à direita e vai receber a sua recompensa. Olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, onde estiverem, da forma que estiverem nos escutando. Vejam da seguinte maneira. É claro que esse espírito protetor, e nós temos, eu pelo menos em particular, eu gosto muito quando há manifestação de espíritos protetores, porque imaginem só o quanto de tolerância um espírito protetor deve ter para com o seu protegido, diante de todas as situações que nós nos colocamos, Na verdade, nós somos os responsáveis pela nossa vida. Até quando a gente fala assim, livre-arbítrio, nós queremos dizer que as situações nos colocam em decisões. E na verdade nós nos colocamos em situações que exigem de nós decisões. Isso é tudo uma questão de estarmos ou não conscientes do que devemos fazer nessa vida, daquilo que nos apresenta a vida. É diferente situações que nós colocamos do que a vida nos apresenta. Esse protetor usou uma historinha do outro mundo, que nem ele mesmo disse. Mas imaginem, quando ele colocou a questão de Deus, disse para que dessem a eles 2 sacos para que tudo que eles fizessem enquanto vida pudessem colocar nesse saco. É óbvio, que não tem como a gente imaginar Deus chegando e dizendo isso, vamos medir esses 2 agora pelo que eles fazem. Mas a ideia de Deus aí, gente, é a presença onipotente dele. O que esse Espírito Protetor está querendo nos dizer é, diante de Deus, como nós vemos Deus para as nossas atitudes. É uma simbologia usada na historinha, porque Deus seria, no caso, o máximo do máximo. Lá em cima, vem cá. Por Deus eu faria isso? Essa é a questão. Eu estou colocando, o Espírito colocou o nome de Deus na história. Olhem bem. Deus deu a eles, a incumbência de serem recolhidos, seus atos bons, para que pudessem ser medidos, pudesse haver uma mensura. Esse Espírito usou o termo Deus, como fica bem claro, para deixar o topo máximo, por Deus, o que eu faria. E ainda assim, no final da história, quando aquele outro que estava com o saco pesado, grande, porque eu sou rico e fiz muito, Deus disse para ele, você não doou do indispensável, você apenas doou aquilo que tinha em excesso, mas com outro ponto de vista. Já o outro elemento da história doou aquilo que era indispensável para ele. A ideia da historinha é que nós possamos ter na nossa consciência se a gente realmente faz tudo o que poderia fazer, mesmo sendo para Deus. Que na verdade nós estamos aqui, por mais que essa vida nos assombre com as suas situações, por mais que tudo venha a nos favorecer e desfavorecer, nós não damos tudo o que podemos dar. E eu não estou falando de dinheiro. A questão não é dar dinheiro, nem o próprio protetor quis configurar isso. É apenas uma questão de história. A questão é que, pensem bem,
muitas vezes a gente não faz tudo, a gente pode mais, a gente sabe que pode fazer mais, mas a gente não faz. Porque lá no nosso fundinho, a gente quer ter uma reserva. Eu vou fazer aquilo ali. Ou então eu escolho quem eu vou fazer. Certo? E muita gente, principalmente aqueles que estão, como a vida lhes apresentou uma situação de pobreza, auxiliam com o que é indispensável, auxiliam um outro semelhante. Então é aquilo que eu digo, não é uma questão de como as situações aparecem na vida porque eu sou pobre ou sou rico, não. São nossos atos, nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Quem era rico poderia fazer mais, mas não o fez. Fez para ser visto, teve a sua menção, encheu, o seu saco de boas ações, mas em nenhum momento ele fez aquilo que deveria de ser o essencial. Tipo, eu posso ir além, eu posso fazer algo a mais. É como se dissesse, nós somos egoístas. Nós primeiro vamos defender aquilo que a gente acha que é nosso, mas não vamos pensar no outro como deveríamos de pensar. Porque Deus foi colocado como mediador ou julgador dessa história. Porque se nós fôssemos fazer isso pela nossa salvação, a gente não faria. Se fôssemos fazer isso para nós melhorar, nós não faríamos. Por quê? Porque a nossa visão de melhora é aquilo. Poxa vida, eu consegui comprar um carro, consegui comprar um casarão, consigo viajar. Eu só vejo assim, olha, estou vendo para mim. Poxa vida, como Deus foi benevolente comigo, me favoreceu. Mas nunca será essa a questão. Por isso que ele citou Deus. Porque se ele fosse fazer por você, o que você faria só a sua parte, defenderia o seu. E se sobrar, eu posso ajudar os outros. Tanto isso é uma história comparativa, porque antes de começar essa, o Espírito Protetor falou daquele, eu sou pobre, me perdoem, eu vou ler. Sou pobre, não posso fazer a caridade. Aí depois ele lançou essa historinha, Porque nós enxergamos a situação que nós nos colocamos, que nós temos. E vamos primeiro defender o nosso. E a vida nos ensina pelos nossos erros. Quem vai em centro espírita sabe que sempre vai ser puxada a orelhinha naquele sentido. Ou é pelo amor ou é pela dor. Mas você vai evoluir. Você pode ser uma pessoa muito ruim, você vai evoluir, vai demorar um pouquinho mais. Você é uma pessoa boa, vai evoluir, porque tem que se desvencilhar de algumas coisas, de alguns conceitos. Nós vivemos nessa vida por conceitos. Conceitos de bondade, conceitos de virtudes, conceitos de maldade. Mas mesmo tendo os conceitos, nós manipulamos ao nosso favor. Essa é uma tendência humana. Isso é natural, por incrível que pareça. Isso é tão natural e é tão próprio do nosso meio, que é por aí que a gente vai aprender. Senão não haveria necessidade de vir o Mestre Jesus mostrar o caminho. Senão não haveria necessidade de espíritos deixarem mensagens que partiram. Senão não haveria não seria necessidade de a gente sentir alegria em fazer o bem a alguém, em dar de alimento para alguém, em dar um auxílio para alguém, e dar um apoio para alguém. A sabedoria divina é tão grande
sabendo da nossa imperfeição, daquilo tudo que precisamos, nos coloca numa família onde a gente vai trabalhar. Muita gente fica só na família trabalhando, né? Não consegue expandir. Mas vai melhorando. Uma encarnação depois da outra vai saindo da família. Olha, vem para a família menor, para a família maior. Daqui a pouco já está mais sociável. Tudo é uma questão de expansão mental. Como eu disse antes, dar mais de si. Não estou falando financeiro. Dar mais de si no sentido, no critério de bondade, de amor, de auxílio, de amparo. Quando você consegue fazer essa expansão, significa que a tua alma, o teu espírito já está modificando. Você percebe que certas coisas já não lhe infligem mais tristezas. A própria Ellen Oliveira, ela citou num comentário que, vou pegar só uma frase, né, que estava tudo dando errado, de uma certa forma, né? Então eu digo, é normal. É totalmente normal. Se você conversar com qualquer pessoa, você vai ver que em um momento ou outro ela vai falar que algo deu errado. Mas às vezes a gente queria tanto aquele algo que parece que tudo dá errado. A gente expande o negativo de uma forma, parece que nada dá certo. E não é bem assim. As coisas acontecem como tem que acontecer. A questão é, o que eu vou fazer para melhorar isso? Todos nós dizemos uma hora ou outra que tudo está dando errado. Tem um X nas minhas costas. Poxa vida, por que comigo? Isso não é justo. Todos nós vamos falar isso. E a gente não percebe que isso é de todo ser humano. Senão não haveria necessidade de termos psicólogos no mundo. Eles trabalham com conceitos que são iguais para todos. E eles vão falar da autoestima, eles vão falar de como sair da depressão, de como sair da ansiedade, de como sair de uma situação de se achar um fracasso. Nós somos linha de frente. Nós viemos com todas as ferramentas, nós viemos armados de ferramentas poderosas, mas não sabemos utilizá-las. Porque a gente quer julgar a vida e quer achar a vida da maneira mais fácil, do tipo, vou fazer menos a minha parte, vou fazer apenas um pouquinho. Podendo fazer algo a mais, podendo expandir a mais, podendo usar as ferramentas que Deus lhe deu. E muitas vezes as ferramentas que nós temos são a dor, é o fracasso. Quando a gente vence a dor e vence o fracasso, nós nos sentimos tão bem, tão mais fortes, que aquelas dores que se repetem já não têm mais o mesmo efeito sobre nós. Estamos preparados para dores e fracassos maiores, e assim a gente vai indo, porque a gente vai aprendendo com os nossos erros, a não ser que a gente queira insistir neles, né? Mas a gente tem que também saber insistir na vida, insistir na continuação. A vida que nós temos aqui é a vida que esse corpo precisa, desse espírito encarnado precisa ter, para poder se redimir, para poder corrigir, para poder evoluir. A vida verdadeira, ela vai ter o seu momento, né? Nós temos hora para nascer e hora para desencarnar. Nós temos isso. Nós somos acompanhados, mas a gente não consegue se concatenar com eles. Nós não conseguimos ter aquela luz de ligação com eles. E quando a gente consegue, nós percebemos que as coisas são diferentes. Quando a gente escapa de uma situação que seria um final, mas ela continua nos dando vida, nós enxergamos as coisas de formas diferentes. Mas será que é preciso a gente levar uns baques tão grandes da vida assim para poder reagir? Para poder se reestruturar? Não necessariamente. Mas como eu disse antes, que quem vai ao centro espírita sempre vai ouvir essa frasezinha, ou é pela dor, ou é pelo amor. É uma escolha nossa. Então é assim que a gente deve ver a vida.
como uma grande oportunidade de sermos pessoas melhores. A nossa próxima encarnação, nós vamos voltar do mesmo jeito que a gente é, um pouquinho melhor. Então, como você se vê hoje, você vai dizer o seguinte: eu era um pouquinho pior do que eu sou hoje. Aí vem aquela questão: eu quero melhorar? Eu quero expandir? Por isso que os espíritos protetores têm esse trabalho todo conosco. E às vezes eles nos dão essas enquetes, essas chamadas: vem cá, por Deus você faria? E até aí a gente vê que pessoas, ah não, eu vou fazer o meu, não. Por quê? Porque falta aplicar as ferramentas que Deus colocou dentro de si. Ali era um sentido figurado, era para dar ideia, para falar que a gente não faz tudo o que gostaríamos de falar. Por exemplo, olha que bacana, eu vi aqui que a Andréa Costa Carvalho, ela botou assim: eu faço o evangelho em tal hora na minha casa e os meus pais fazem o evangelho na mesma hora em outra casa. Isso é concatenação. Ela sabe que naquele momento os pais dela estão fazendo, olha o carinho que ela tem por citar isso. Então, perceberam? A mesma coisa nós, quando queremos fazer alguma coisa que é muito importante, nós temos que nos concatenar, combinar. Através da oração, a gente pode acertar um horário com os espíritos para fazer o nosso trabalho, para fazer essa união, essa integração. Pois os pais da Andréa Costa, não estão com ela ali fisicamente, mas estão fazendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, em pontos diferentes. Os pensamentos são o seguinte: olha, nós estamos agora, meus pais estão fazendo a mesma coisa. Então, essa sintonia se faz bem abrangente, quando a gente pode fazer algo a mais. E a gente pode. Não é questão de ser pobre, não é questão de ser rico, não é questão de dar dinheiro para os outros. É questão de a gente poder dar um pouquinho mais, quer dizer, fazer a coisa que a gente sabe que pode, né? Entenderam? É muito pode pra cá, né? Porque a gente pode. Então, assim, a gente percebe que pode fazer aquilo um pouquinho a mais. E assim eu encerro o meu comentário. Vamos agora, então, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora.
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que sejam colocados os remedinhos que os senhores tanto necessitam, tanto para o tratamento físico quanto para o tratamento espiritual, conforme o nosso merecimento. E olhem que esse merecimento, eles estão dizendo que a gente tem que fazer por onde, tem que fazer acontecer. E tudo na vida é uma questão de a gente aprender a criar essa sintonia. A Janete, ela faz as preces e faz orações, né? Nós ficamos de pegar o livro aquele novo de orações, né, que foi citado, sugerido, depois a gente não chegou ainda lá para nós, na nossa livraria espírita, a gente vai, onde a gente compra, né, mas vai chegar. Mas assim, ó, se vocês olharem no Evangelho do dia 5 de março, né, o Evangelho da semana passada, 5 de março de 2020, nós vamos lá que o Antônio Carlos, ele tem um canal que eu acho que é Editorial do Bem, ele colocou uma prece bacana, bonita, nós lemos a prece. Quem quiser conhecer a prece, então dê uma olhadinha nos comentários do dia 5 de março de 2020. Assim como a Lúcia Vieira também colocou a oração de Gandhi, que são palavras que nos inspiram, tanto a do Antônio Carlos, como da própria Gandhi, né, que a Lúcia colocou ali, nos inspiram para o bem. Quando alguém fala alguma coisa para você no sentido de você melhorar, você se sente melhor, você se sente bem, feliz. Quando um amigo lhe tira uma aflição do coração com palavras de carinho, ele está fazendo uma prece. Às vezes tu está lá triste, e aí chega um amigo, ele bota a mão no ombro, e aí, como é que tu tá? Vamos conversar. Ele te tira. Aqui numa prece, gente. A conversa da gente pode se transformar numa prece. As palavras bem colocadas do Antônio Carlos, que é do Editorial do Bem, funciona como uma prece. Porque nós temos que conversar com eles. Nós temos que nos sentir abraçados. Uma mãe vendo um filho doente, ela entra num estado de força tão grande que ela leva uma energia para aquele seu filho, sua filha. E muitas pessoas fazem isso. Uma vez eu ouvi falar, né, que as melhores preces são ditas nos hospitais, porque lá as pessoas são sinceras. Em casa, muitas vezes, mesmo passando mal, a gente não tem essa liberdade, essa abertura de falar. Por quê? Porque a gente não faz o máximo que a gente poderia fazer. Uma ligação com o plano espiritual, no aspecto do bem. Porque muitas vezes a gente não quer fazer tanto bem assim, né? Porque a gente se limita. Por isso que a gente tem que expandir. Nós estamos aqui para aprender, por isso que a vida é difícil. Para todo mundo vai ser difícil. Aí vem aquela nossa habilidade de lidar, né? De às vezes respirar fundo para não dar uma resposta. E a gente erra. A gente solta a resposta, a gente diz o que quer dizer e depois se arrepende. Porque aí o dano está feito. Mas aí vem aquela reconstruir, né? Aquela possibilidade de reconquistar. Gradualmente você vai modificando a harmonia, o ambiente, você se empenha para melhorar. Então tudo é uma questão de ação e reação. Então já por que não se programar para tentar fazer o melhor? Por que não seguir o que está na prece? Por que não fazer uma prece linda que você possa seguir e possa entonar boa vontade? Olha, eu sempre me alonguei um pouquinho mais então. Desejo a todos uma excelente semana, muita paz, muita harmonia e muitas vibrações positivas para essa semana. Uma boa noite a todos, até quinta-feira que vem. Até quinta-feira. Vamos ouvir agora o passe musical do Eri Lopes, que é uma coisa que alivia a nossa alma. Boa noite, pessoal. Hora de acalmar o coração,
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br